Bom dia, meus amigos. Hoje eu resolvi assim falar, mas ter uma conversa, com vocês a respeito dos governos que vieram desde a ditadura militar até os dias de hoje. Não são assim coisas que eu fui ler nos livros, tá? Então eu vou falar de algumas coisas. São coisas assim que eu vivi. Não fui pesquisar, são coisas que eu sei de lá para cá, né? Depois do golpe do João Goulart, que o João Goulart sofreu o golpe militar, começaram os governos, começando pelo Marechal Castelo Branco, e assim, a coisa foi piorando, começaram, a ser baixados os AIs, gente? Os atos constitucionais, que foi uma barbaridade, porque teve um monte de coisas ruins com esses atos, tá? Tipo assim, foi extinto o Congresso, um monte de medidas assim, todas assim, de forma ruim pro povo, pro país, Era bom só para os militares, tá? Só para deixar bem... E assim, aí veio o Marechal Castelo Branco, depois veio aquele outro, o Costa e Silva, que foi um dos piores. Depois veio o Médici, depois veio o Médici, depois do Médici veio o Ernesto Geisel, todas assim, ditaduras cruéis para o povo. E a maioria generais, tá, gente? Eu estou falando isso para vocês jovens, e para vocês, assim, um pouco mais velho que tem memória curta, para fazer você lembrar. Porque hoje os generais estão, assim, já querendo se impor, Já estão, Então, tem gente, que ditadura vocês não sabem, tá? Os generais e todos que passaram na ditadura militar foram cruéis. E a maioria eram generais também, tá? Só para vocês saberem. E outra coisa... Aí veio o último, depois do Geisel, que foi o Geisel foi assim, extremamente cruel para o povo. Tudo. Foi perseguição, foi morte, foi desaparecimento, vocês estão cansados de saber. Mas eu estou falando também para os mais novos, tá? E assim, eu já vi gente mais velha pedindo ditadura militar, tá? Mas eu acho que na época eles não sabiam o que estava acontecendo, eles viviam lá no Matagal, eu acho. Porque, para falar isso, E assim, o último militar foi o general Figueiredo, que era extremamente arrogante. General Figueiredo era arrogante. Ele chegou a dizer, gente, assim, nos jornais, que preferia conviver e sentir o cheiro dos cavalos do que conviver e sentir o cheiro do povo. Ele era terrível. Sabe? A arrogância dele assim não dava nem para medir a arrogância daquele homem, do general Figueiredo. Aí tá. Aí começaram as eleições diretas, certo? Passaram muitos, eu não vou citar todos, tá? Começar a citar assim pelos que eu me lembro de alguns fatos, tá? Aí veio as eleições diretas. Aí começou com... Vamos dizer assim, eu vou começar pelo Collor. Foi eleito, mocinho, cara bonito, as mulheres, o Collor. Foram lá e elegeram o maldito. O que aconteceu? Eu não vou falar todas as coisas ruins, não vou ficar o dia inteiro, gente, de todos os governos, Mas assim, aí o Collor foi lá, avisou os amigos riquinhos dele lá e confiscou a caderneta de poupança dos pobres. Tirou o dinheiro dos pobres. Tem gente que até que estava juntando dinheirinho para comprar uma casa, um terreno, e até hoje não tem moradia própria. Ou seja, roubou, assaltou a poupança dos pobres, da classe média para baixo, porque o rico ele avisou. Certo? Então saiu, não sei como é que elegeram ele novamente para outra coisa lá, tá? Porque depois do que ele fez, gente, era para ele ser esquecido. Tá. Aí depois... veio o Fernando Henrique, gente. Fernando Henrique sucateou o país.
Sucateou o país. Fernando Henrique falou, isso eu sei porque eu escutei, eu vi nos jornais, o Fernando Henrique falou, chamou os aposentados, do PSDB, tá, gente? Do PSDB. Chamou os aposentados de vagabundos, aposentados que tinham trabalhado 30 anos, e disse que eles eram vagabundos, que era para eles ir trabalhar. Outra coisa que o Fernando Henrique fez, disse que o salário mínimo, né, que era uma merreca na época também, né, disse que o salário mínimo era alto demais para os brasileiros e que já dava para os brasileiros botar dentadura. Chamou os pobres, os brasileiros de desdentado. Inclusive teve um episódio, gente, e quem pagou isso foi a Dona Ruta. A Dona Ruta era uma pessoa digna, uma pessoa, sabe? A esposa dele, né? Dona Ruth Cardoso. Foi numa faculdade fazer uma palestra, os estudantes não deixaram nem ela falar. Ela não conseguiu fazer a palestra e teve que ir embora porque os estudantes gritavam na cara dela: FHC, vagabundo é você. Esse é o governo do PSDB. E tem mais uma coisa do Fernando Henrique. Vendeu o maior patrimônio que esse país tinha, que é a Vale do Rio Doce, por 10% do valor. Precisamos perguntar até hoje para ele onde é que está o resto do dinheiro. Ele entregou por 10% do valor a Vale do Rio Doce. Esse é o governo do PSDB. Certo? Depois do Fernando Henrique Cardoso, veio a calmaria. Né? Se você olhar para trás, você vê, o governo do Lula e da Dilma foi a calmaria. Em que os brasileiros, inclusive os mais humildes, puderam respirar mais tranquilos. Até que sofreram o golpe. Pelo PSDB do Fernando Henrique Cardoso também, gente. Sofreram o golpe. O Temer foi lá, sucateou o salário mínimo, sucateou os aposentados, fora as outras coisas que eu não vou ficar aqui falando uma hora, né? Mas foi o vampiro do povo brasileiro. E por desgraça, gente, ainda caímos na mão desse aí, ó, Bolsonaro. Isso foi assim, ó, a desgraça continuada 10 vezes pior. Vamos lutar, gente. Vamos para as ruas, por favor, pelo amor de Deus, vamos para as ruas tirar esse homem de lá. Tirar esse homem e dar um basta nesse Sérgio Moro lá, jogar na cadeia, gente. Não tem mais jeito. Precisamos tirar o presidente de Lula de lá. Então vou terminar meu vídeo assim, ó. Bora para Curitiba dia 27, bora para as ruas, povo. Bora para as ruas. Esse país está nas nossas mãos. O povo tem força, certo? É isso aí. Hoje é o que eu tinha para falar, tá, gente? Muito obrigada para vocês. E assim, ó, bom dia. E assistam meus vídeos, tá, gente? Por favor, assistam meus vídeos, me ajudem. Eu tô assim, ó, tentando conscientizar as pessoas, tá? Porque amanhã depois o PSDB também vem querer se candidatar de novo. Vocês precisam saber, tá bom? Assistam meus vídeos, dê um like, se inscrevam, tá? E podem comentar também. Comentem assim, o ruim, o bom, né? É livre-arbítrio, né? A pessoa pode, eu falo o que eu quero e a pessoa também pode falar o que quiser, tá bom? Obrigada.